dos versos 26 ao 39, dizem assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país, e assentado em sua carruagem vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu o que o homem estava lendo, o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. Este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Amém. Obrigado, Pai, pela tua palavra, que agora vamos compartilhar aos teus servos e servas. Em nome de Jesus Cristo, que eu ache graça aos seus olhos, que a tua palavra seja ministrada conforme o desejo do seu coração para o teu povo que se reúne nesse lugar, porque é um lugar de cura, restauração, libertação e transformação. É o lugar onde a sua noiva se reúne para celebrar o seu nome, e que vidas sejam cuidadas, impactadas e trazidas ao seu altar nessa noite. Em teu nome te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém? Pode sentar-se. Esse texto que nós vemos fala da vida de Filipe, que não é o apóstolo, mas é um dos que fazia parte dos 70, né? Dos 70 que foram enviados lá de Lucas 10, para quem conhece o projeto Casa de Paz, Filipe faz parte desses 70. Ele foi enviado pelo Senhor aqui para Samaria. Se você começar a ler alguns versículos antes desse texto que nós lemos, Filipe, ele estava ministrando, na verdade ele estava em Samaria, ministrando, porque havia começado a perseguição da igreja. Fala assim: a igreja começou a ser perseguida. Vocês que estão aí no corredor estão me ouvindo bem? Vocês que estão aí no portão estão me ouvindo bem? Aleluia, glória a Deus. A igreja estava sendo perseguida, então todos foram dispersos. Então Filipe, ele foi disperso para Samaria, e lá ele começou a pregar a palavra. E o texto vai dizer que lá em Samaria ele começou a pregar, e multidão se reunia a ele, e houve muita cura, muita libertação. Houve um avivamento naquele tempo que Filipe estava em Samaria, e ali Deus falou com ele: para tudo e vai para o deserto. Queridos, existem pessoas que não estão no meio da multidão, que também precisam ouvir o Evangelho. Existem pessoas em todos os lugares que precisam ouvir o Evangelho, mas o Senhor está falando assim: existem pessoas que estão passando um momento de deserto, que precisam ouvir o Evangelho, a boa nova de salvação. E Deus está falando com você: eu posso te enviar para esse lugar? Eu posso enviar você para esse lugar deserto. Eu posso tirar você desse culto de domingo à noite na IMED, que tem gente para lá, que tem gente para lá, que tem gente em todo lugar. Eu posso tirar você daqui para te mandar para um lugar deserto, onde você só vai encontrar uma pessoa. Eu preciso que você fale do Evangelho para uma pessoa. Eu posso te tirar desse meio e te enviar para essa terra? Posso, pastor? Porque
Todo avivamento começa na vida de uma pessoa. Todo avivamento começa da conversão de um coração. Estamos há 8 anos aqui, nós lembramos de exatamente como chegamos nesse lugar e temos testemunhado isso em todo lugar. E Deus nos leva aonde nosso coração fala para Ele: pode me enviar, e Ele nos envia. E Filipe então deixou Samaria e foi enviado para o deserto. Falou assim: existe alguém no deserto precisando ouvir a voz de Jesus através de mim. Isso significa dizer que nós vamos multiplicar as nossas células no final do ano. Nós vamos multiplicar as células, nós vamos avançar com o Evangelho. Nós não estamos conformados com as coisas do jeito que estão. Elas estão boas, mas o bom é inimigo do ótimo. O bom é inimigo do perfeito de Jesus. E precisamos continuar avançando, amém? Fala assim: Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim. Anota aí, Espírito Santo. Está anotado. E Filipe foi enviado para o deserto. Então, quando você for enviado para o deserto, não reclama não, pergunta assim: cadê o eunuco? Cadê o eunuco? Porque Filipe chegou no deserto então, e Deus falou assim: está vendo aquele homem, um eunuco? Ele é um eunuco, e ele é um homem que é um eunuco, vou explicar o que é isso já já. E ele está lendo a palavra e não está entendendo. Vai lá, chega perto dele, chega onde ele está. Eu já preguei isso aqui em algum lugar. E Filipe foi correndo como os cavalos da carruagem, através da ação do Espírito Santo, e aparelhou-se com a carruagem. E ele perguntou para o eunuco, porque ele ouviu que o eunuco lia a passagem de Isaías, do texto que nós lemos. E ele fala assim: você entende o que lê? Filipe perguntou para ele. E o eunuco falou assim: como que eu vou entender se ninguém me explica? Tem gente com fome e com sede, mas não sabe preparar a comida e a bebida para beber. Deus está nos enviando para esses desertos. Aleluia. É isso aí, varão. E aí ele encontrou aquele eunuco naquele lugar. Mas não é sobre Filipe que eu quero pregar sobre o eunuco. O Filipe é só para você entender em que contexto que nós estamos. Então aquele eunuco estava no deserto. Ele estava saindo de Jerusalém e indo para a sua cidade, para o seu povo, para o seu país, para a Etiópia. Quem era esse eunuco? Ele era o superintendente dos tesouros da rainha Candace, que era Candace, rainha da Etiópia. E ele era responsável administrativamente pelo dinheiro dessa mulher, pelo tesouro desse reino. E ele tinha vindo a Jerusalém adorar e voltava pelo caminho no deserto até chegar à sua cidade, lendo a palavra do livro do profeta Isaías em sua carruagem, quando teve um encontro com Deus através da vida de Filipe. A pergunta que eu lhe faço é: as pessoas que se encontraram contigo hoje se encontraram com Deus? Eu ministrava hoje a classe de integração. Uma das frases de John Wesley, fundador do movimento metodista, ele fala: Senhor, não permita que eu viva de maneira inútil, não permita que eu viva inutilmente. Deixa eu lhe perguntar uma coisa: as pessoas que se encontraram contigo hoje se encontraram com Deus? Se não se encontraram com Deus, seu dia foi inútil. Todas as pessoas que se encontram comigo, todas as pessoas que se encontram contigo, precisam imediatamente também se encontrar com Deus. Então Filipe foi àquele lugar, obedecendo a palavra do Senhor, e encontrou o eunuco no deserto. Sempre há eunucos no deserto, precisando aprender da palavra de Deus. Então esse eunuco estava lá. Eunuco, ele era um eunuco da rainha Candace, como eu disse, que era a rainha da Etiópia. Ele era o responsável pelo tesouro da rainha. Eunuco era alguém exclusivamente separado. Eunuco era alguém que tinha uma responsabilidade distinta. Eunuco era alguém que tinha uma marca diferenciada. O eunuco, ele era um homem que muitas vezes ele era castrado. Por exemplo, se fosse separado um homem para cuidar do harém de um rei, esse homem seria castrado. Então ele se tornaria um eunuco, que era castrado. Para poder cuidar das mulheres do rei, ele teria que ser castrado. Ele era um eunuco. Um eunuco poderia ser castrado, ou ele poderia receber simplesmente esse título por ser separado para uma função especial.
E aí a história da igreja não vai saber precisar, a teologia e a arqueologia bíblica não vai saber precisar se esse homem era eunuco porque ele foi castrado, ou se esse homem era eunuco porque ele era responsável pelo tesouro de um reino inteiro. Mas ele era eunuco e era separado. E o que traz isso à tona para nós? Independente de quem ele seja, ele estava com fome da palavra e precisava que alguém o anunciasse. Então esse homem, ele encontrou-se com Deus através da vida de Filipe, que saiu da conferência de Samaria e foi encontrar-se com ele no deserto. E ele teve um encontro genuíno com Deus, e ali ele foi batizado por Filipe. Dito isto, como hoje é dia de batismo, eu quero conversar com você um pouco sobre quais foram os processos que esse eunuco passou até o seu batismo. Há pessoas hoje que vão ser recebidas como membros da igreja por assunção de votos, ou seja, foram batizados em outras denominações e hoje querem congregar conosco, vão ser recebidos como membros da igreja. E há outras pessoas que vão ser recebidas como membros da igreja por batismo e profissão de fé. E quais são os processos de um batismo? Eles podem variar um pouco, mas eu quero falar com o que aconteceu com o eunuco. Então, para eu ser batizado, o eunuco, ele foi batizado. Por que ele foi batizado, Marcelo? Primeira coisa, ele tinha fome da palavra de Deus. Ele tinha fome da palavra de Deus. O livro que nós lemos de Atos 8, do versículo 28 ao 31, vai falar que ele vinha lendo a palavra e não entendia. Se tu voltar lá no texto, Atos 8, a partir do verso 28, vai falar o seguinte: estava regressando ao seu país e assentado em sua carruagem, via lendo o profeta de Isaías. Então o eunuco, ele vinha lendo a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías. E outra coisa, nós lemos um texto, ele não entendia, mas mesmo sem entender, ele continuava lendo, porque aquele que tem fome vai persistir lendo até entender o que o Senhor quer falar com ele na palavra. Então a primeira coisa que uma pessoa que vai ser batizada precisa é ter um encontro com a palavra. E quem é a palavra? Abra a tua Bíblia aí em João capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. O Senhor vai falar assim: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Tudo que foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O verbo é Jesus, Jesus é a palavra. Eu preciso ter fome de Jesus, eu preciso ter fome e sede da palavra. Para eu ser batizado, o primeiro requisito é: eu quero Jesus na minha vida, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Ele é o meu rei, ele é o meu guia. Eu preciso aprender dele, eu preciso comer dele. Ele é a palavra, ele é o que faz as coisas acontecerem na minha vida. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo que foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O nome do verbo é Jesus. O eunuco tinha fome de Jesus. Ele não entendia ainda, mas ele queria era Jesus. Porque ele não entendia ainda, porque ele lia o profeta e não entendia. É como se você, eu digo isso de vez em quando, levantasse de madrugada com vontade de comer alguma coisa. Quem já levantou com vontade de comer alguma coisa? Aí chegou lá diante da geladeira, era na primeira semana do mês. Aí quando tu abre a geladeira na primeira semana do mês, normalmente ela tá bacaninha, não tem só água como no final do mês, né? E aí tu olhou, tem as coisas que você queria, que você gosta, mas você não quer comer nada daquilo que tem lá dentro, você quer comer alguma coisa diferente. Sabe o que é isso? Fome de Jesus. Você só não sabe o que é. Se você fechar a geladeira e ir para o joelho, você vai saciar sua fome e sua sede. Pode ter certeza, levantou de madrugada, foi para a geladeira, não é nada, é Jesus te chamando: vem para o joelho, vem ter comigo. O eunuco, ele estava ali na carruagem dele, voltando de Jerusalém, voltando do lugar da presença, indo para a cidade dele, querendo entender aquilo que ele tinha escutado em Jerusalém. E ele precisava entender a palavra, ele precisava entender Jesus. Ei, querido, você precisa de Jesus. Olha para a pessoa que está do lado e fala assim: ei, olha mesmo, mas é para olhar assim: ei, Maurinho, você precisa de Jesus. Amém, Maurinho? Eu também. Olha para o irmão que está do lado para você: ei, você está com fome? Você precisa de Jesus.
Fala assim: ei, você está desesperado? Você precisa de Jesus. Ah, mas eu não sei se é. Não, eu sei que é Jesus, é Jesus. Então o eunuco, ele foi batizado porque ele estava com fome de Jesus. As pessoas que vão ser batizadas e recebidas como membros hoje o serão porque estão com fome de Jesus. E o batismo é um voto que a gente faz com Jesus de seguir diante do processo de santificação. Fala assim: eu preciso de Jesus. Aleluia. Então a primeira coisa, para eu ser batizado, eu preciso ter fome da palavra. Eu preciso ter fome de Jesus. Eu de repente não sei nem o que é, mas estar nesse ambiente aqui me faz bem. É a presença de Jesus. Não tem aquela pessoa que você fala assim: amor, vamos fazer um almoço, chamar tal casal aqui em casa, porque é tão bom quando a gente está perto deles. Sabe o que é isso? Presença de Jesus. Você quer estar perto daquilo que te faz bem, daquilo que te traz paz. Esse é Jesus. Está com falta de paz? Jesus é paz. Está com fome? Jesus é o pão. Está com sede? Ele é a água. Ele é o nosso socorro presente. Jesus é a resposta para a sua vida. O eunuco estava lendo o profeta Isaías e não entendia. O profeta fala acerca de si mesmo ou fala de outra pessoa? Ele perguntou para Filipe. Ele queria entender, ele não queria mais ficar viajando na maionese. Ele queria entender o que estava acontecendo dentro dele. Ah, eu não sei o que é, mas tem algo dentro de mim que está me incomodando. O meu coração está acelerado. Eu estou aqui, eu não consigo mais deixar de estar naquele. Eu não sei o que é. É fome de Jesus. Então o eunuco foi batizado porque ele tinha fome de Jesus. Outra coisa do processo de batismo do eunuco, ele aproveitou a primeira oportunidade que teve. Olha aí o versículo 36 de Atos 8. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Para eu ser batizado, eu preciso aproveitar a minha primeira oportunidade. A gente conversava hoje então lá na classe de integração. Teve uma irmã que deu um testemunho. Eu fiquei 2 anos sentado no banco da igreja, viajando na maionese, até que o pastor falou assim: vamos embora para a classe. Aí eu fui para a classe. Eu agora sou membro da igreja. Porque eu fiquei ali: ah, não estou pronto, ah, não estou preparado, ah, não sou digno, ah, não sou justo. Você é isso mesmo. Ninguém está pronto, ninguém está preparado, ninguém é digno, nem é justo. Não é por mim, é por causa dele. Não é mérito meu, é graça dele. Não é obrigação nenhuma dele, é favor que eu não mereço. Tem gente que pensa, deixa eu ver se eu não estou dando spoiler. Não tem problema não. Tem gente que pensa que para ser batizado eu tenho que estar santo. Agora eu estou santo. Hoje eu não falei palavrão, não briguei com a minha mulher essa semana. Hoje eu não fiz besteira na internet, não vi coisa que não presta. Hoje eu posso ser batizado. Não, filho. Tem gente que acha que o batismo é assim: estou sendo um crente fiel, sou dizimista, sou ofertante, não falta o culto, não falta escola dominical, não falta consagração, não falta célula, estou em todas as programações, agora só posso ser batizado. Não. O batismo não é um prêmio de uma carreira bem sucedida de um crente santo. Esse prêmio é salvação, que vai se concluir no céu com Jesus quando vier buscar a igreja. O batismo é a credencial para tu iniciar a tua carreira de crente na terra. O batismo é um ato público de que a sua decisão por Jesus é para valer. É um ato de firmação da sua aliança com Cristo. O batismo ele é o início da carreira do crente. Então, para ser batizado não tem que estar santo. O batismo é o início do processo da santificação. Porque tem muita gente que fala assim: não estou pronto, não estou preparada. Não está e nunca estará. Uma vez uma pessoa falou comigo assim: o meu pai chamava José Carlos Gaspar, meu falecido pai. E aí eu trabalhava numa empresa onde meu pai trabalhava. Então meu pai era o Gaspar e eu era o Gasparzinho. Se meu pai era o Gaspar, eu era o Gasparzinho. Fantasminha, camarada. E aí um amigo falou assim, José Ramos, falou assim: Gasparzinho,
quando eu parar de fumar, eu vou na tua igreja. Eu falei, então tu nunca vai. Como assim eu nunca vou? Estou falando que vai. Para assim, enquanto você pensar que para ir para a igreja tem que parar de fumar, você não vai. Jesus fala assim, vem como está. Jesus não está olhando o meu crédito para me aceitar no reino dele. Ele está olhando o sangue dele derramado na minha vida. Então o batismo é o início da carreira, ele é o início da caminhada. É lógico, é evidente que quem tem tempo para se preparar, vai se preparar na casa de integração. E quem não tem, vai sem batismo mesmo para o céu. Porque o batismo, ele tem que aproveitar a primeira oportunidade que tem. Quando tu vai ler, continuar lendo o livro de Atos, tu vai chegar no capítulo 16, no verso 32, tu vai ver que Jesus batizou o carcereiro e toda a sua casa. Você lembra que Paulo foi preso então, e ficou na prisão, e na meia-noite, e começou a orar, as cadeias se romperam, e o carcereiro viu que as cadeias se romperam, e pensou que todos os presos já haviam fugido, e tentou se matar, e Paulo falou assim, não se mata não, estamos todos aqui. E aí, ele não se matou, e aí eles falaram do evangelho para ele, e ele batizou o carcereiro e batizou a casa inteira. Batismo, na primeira oportunidade que eu tenho que ir. Não importa se eu fiz a classe de integração inteira, se eu comecei agora, se quiser, vem. E depois, continua a formação. Por quê? Porque a sua formação como discípulo só termina na vinda de Cristo. Eu sou um discípulo em formação, você também é. A diferença é que eu comecei antes de você, mas você também é como eu. E o sangue de Cristo que está sobre mim também está sobre você. Basta aceitá-lo como Senhor e Salvador. Esse é o único princípio para o batismo. Significa que você pode vir da maneira que está, não vai continuar da forma que veio. Jesus vai transformar a tua vida, teu caráter, toda a tua casa, mas vem como está. Então o batismo, eu preciso aproveitar a primeira oportunidade. Por que o eunuco foi batizado? Porque quando ele entendeu a explicação que Filipe lhe fazia, desde o texto que ele começou a ler Isaías, e depois em toda a escritura, ele viu água, ele falou assim, aqui tem água, será que eu posso parar para batizar? Aqui tem água, vamos batizar? Então o eunuco, ele foi batizado porque ele aproveitou a primeira oportunidade que teve. Por que o eunuco foi batizado? Porque ele creu em Jesus. Falou assim, ele creu em Jesus. Versículo 37 de Atos 8. Filipe respondeu, é lícito se você crê de todo o coração. Ele disse, creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem e ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Ei querido, para você ser batizado, você tem que parar a tua carruagem um dia. Em algum momento você precisa parar o teu caminho da forma que você vinha caminhando, para poder decidir qual é o destino que você quer para a sua vida. Em algum momento você tem que falar assim, não dá para continuar caminhando da forma que eu venho caminhando. Eu preciso parar, eu preciso descer dessa carruagem, eu preciso parar a minha vida, sabe, Guti? Eu preciso parar as coisas que eu estou fazendo e refletir para onde que minha vida vai depois que meu corpo se for. Essa é a maneira bonita de falar depois que tu morrer, né? Para onde que minha alma vai, minha vida vai depois que esse corpo apodrecer na terra? É hora de parar e pensar sobre isso, querido, e a hora é agora. O eunuco falou assim, aqui tem água, o que impede que eu seja batizado? Eu não quero mais esperar, eu não quero mais postergar, eu não quero mais adiar. Agora que eu entendi, eu preciso resolver a minha vida. Eu não posso voltar para minha casa da maneira que dela eu saí. Eu fui para o culto, eu fui para Jerusalém, o que eu ouvi lá eu quero para a minha vida. O que eu faço agora? Seja batizado para a remissão dos seus pecados. Creia em Jesus como seu Senhor e Salvador e seja batizado. Ele creu em Jesus. O requisito único para o batismo é crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O requisito para o batismo não é ser santo, como eu estava dizendo, não é ser perfeito, não é ser o marido ideal, não é ser a esposa ideal, até porque isso não existe, mas é se esforçar para ser o melhor. Mas não quer dizer que tem que ser santo, não quer dizer que você já é santo. Se eu estou aqui na terra e você está na terra, nós não somos santos, porque aqueles que foram transladados como Enoque e Elias, que não conheceram a morte, esses eram santos na terra, Deus levou para si. Se eu estou aqui, você também, querido, tem muito que melhorar na nossa caminhada ainda. O requisito para o batismo não é a santidade, santidade é processo até Jesus voltar. O requisito para o batismo é crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O requisito para o batismo não é ser especialista na Bíblia, porque tem gente que fala assim, porque não, em tal lugar está escrito isso, em tal lugar está escrito aquilo, então, irmão,
Você pode conhecer a Bíblia inteira e ainda ir para o inferno. Ainda ir para o inferno. Ainda ir para o inferno. Deixa eu abrir um negócio aqui para falar para você. Eu falava então da classe de integração hoje a gente deu uma aula sobre a história do metodismo. E quem já fez a classe de integração comigo vai lembrar que eu termino essa aula falando de algumas frases de John Wesley. E aí uma das frases dele que me impactou muito, eu quero compartilhar com você aqui. Fala assim, John Wesley falou, quem é John Wesley, pastor? É o fundador do movimento metodista. Ele falou assim, uma pessoa pode ir à igreja 2 vezes por dia, participar da ceia do Senhor, orar em particular o máximo que puder, assistir a todos os cultos e ouvir muitos sermões, ler todos os livros que existem sobre Cristo, mas ainda assim tem que nascer de novo. Isso foi escrito no século XVIII, irmãos, por John Wesley, o fundador do movimento metodista que gerou a nossa igreja. Então, não é a minha santidade ou aquilo que eu aparento ser um crente justo que me faz digno do batismo. Então, o batismo, para eu ser batizado, não tem que ser especialista na Bíblia. O batismo é o início da carreira. Obrigado, varão. O batismo é o início da carreira cristã. Não um prêmio por ser um crente exemplar. Ele é a minha habilitação para correr essa carreira. Nós não somos merecedores do batismo e nunca seremos. O batismo é fruto da graça. Irmãos, o batismo não tem a ver com salvação. O batismo tem a ver com aliança. Jesus um dia, pendurado na cruz, entre 2 ladrões, lá no Monte Caveira, no Gólgota, um ladrão falou assim, tu não é o Cristo, desce da cruz, salva-se pelo menos a ti mesmo. O outro ladrão falou assim, rapaz, a gente está aqui porque a gente merece, mas esse aí nada fez para estar aqui. E virou-se para Jesus e falou assim, Jesus, lembre-se de mim ao chegar no paraíso. Jesus falou assim, ainda hoje estará comigo no paraíso. Ele foi batizado? Fez classe de integração? Fez discipulado? Ficou 3 anos esperando no banco? E foi para o céu? Sim, Jesus falou que estaria. O batismo não tem a ver com salvação, o batismo tem a ver com aliança. Se você quer ir para o céu sem ser batismo, morre agora. Se tu não morrer, tem que passar pelo batismo. Percebe a diferença? Porque o batismo é a aliança que a gente firma com Jesus, testemunhando ao povo que a nossa decisão com Ele é para valer. Não tem a ver com a minha santidade, tem a ver com a minha decisão de seguir a Ele. Amém ou não amém? Dito isso, nós vamos batizar o povo agora. Aplauda Jesus.